Então, gente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, a não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Esse vídeo é dedicado para os alunos do 6º ano das escolas de Minas Gerais que têm o PET, né? E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a semana 2 do PET, né? De Minas Gerais, do Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais. E o PET da semana 2, ele vai estar aqui para vocês, né? A gente vai trabalhar um pouquinho, vamos falar um pouquinho dele. É o PET volume 1, do 6º ano do ensino fundamental. Nós já vamos pegar lá na semana 2, cujo tema principal é a campanha publicitária. Nós vamos atravessar outros temas dentro da língua portuguesa utilizando a campanha publicitária? Com certeza, né? A gente vai ver um pouquinho de verbo, né? O que é a persuasão no texto, enfim, muitas coisas, tá bom? Então vamos lá. Na semana 1, a gente já viu um pouquinho de campanha publicitária, né? Com aquela questão lá da publicidade da Cláudia Leite, de doar o leite materno, da campanha sobre tuberculose. E hoje o foco da aula é a campanha publicitária, né? E o gênero é o folheto e panfleto, como vocês podem ver aqui, ó. Tá? Nós vamos ver aí como que se textualiza, né? O que a gente pode fazer para aumentar a persuasão nos folhetos e panfletos, tá bom? Então tá lá na atividade 1. Leia o folheto abaixo e responda as questões. Então nós temos lá o atenção com contato físico, né? Aqui nós temos lá, né? Cumprimentos com toque, como beijos, abraços e aperto de mão devem ser evitados. Não leve as mãos não higienizadas aos olhos, nariz e boca, já que o risco de contaminação também aumenta com essa atitude. Então eu tenho aqui, né, o feito de responsa, eu tenho aqui o símbolo do time Corinthians com o meu Corinthians BMG, tá? E aí eu tenho, né, uma foto, né, uma figura, desculpa, um desenho de um beijo, né, no rosto ou na boca. Aqui eu tenho um abraço e aqui eu tenho apertos de mão, tá bom? Então, gente, as perguntas do PET, eles vão estar todos voltados aqui, né, desde a letra A até a letra K, para esse PET da semana 2. Logo depois a gente já entra na semana 3, como vocês podem ver. Então, a gente vai responder do A ao K, tá? Então, do que se trata o folheto? Tá? O folheto, ele trata de como que a gente deve evitar o contato físico para a não transmissão de vírus, tá? Como nós estamos numa época de pandemia do coronavírus, é claro que é para que se evite a transmissão do vírus corona. Então, do que se trata o folheto? Né? Se trata de levar o leitor a evitar o contato físico, através de ilustrações, através de argumentos. E qual que é o objetivo? O objetivo é persuadir o leitor a evitar o contato físico. Que recursos ele utiliza para atingir o seu objetivo? Então, ele vai utilizar a linguagem verbal, que são as palavras, e a linguagem não verbal, que são as figuras, as imagens, tá? Então, toda a parte verbal, toda a parte de palavras, vai convencer o leitor a evitar, e toda a parte não verbal, que são as figuras, as gravuras, ou às vezes também os panfletos podem ter foto, não é o caso desse, mas aqui estão as ilustrações, olha só, do que se deve evitar, tá? Então, a parte verbal contém orientações e a parte não verbal contém ilustrações sobre o que evitar. Letra D. As imagens despertam a atenção do leitor? Sim, gente, a imagem ela é feita justamente para chamar a atenção do leitor. Eu não sei se vocês perceberam, tá? Mas todo o panfleto ele tá num fundo escuro e as imagens elas estão em destaque. Elas estão aqui, olha só, num plano frontal, em primeiro plano, para que a gente, ao pegar o panfleto, ao ter o contato com o panfleto, já possa observar o que está sendo dito,
tá? Através aí das imagens. As imagens ilustram a mensagem que se deseja passar? Sim, gente, elas ilustram, tá? Elas ilustram justamente o que deve ser evitado. Deve ser evitado o aperto de mão, deve ser evitado o abraço, deve ser evitado o beijo, tá? Então, as figuras já mostram aí o que se deve evitar. Na letra F, as imagens estão em concordância com o público-alvo. Amores, o público-alvo é sempre aquele público que se deseja atingir com o panfleto, com a campanha publicitária, tá? Então, sempre que eu tenho um público-alvo, eu tenho quem eu vou atingir. E elas estão de acordo? Sim, é claro que elas estão de acordo. Porque aqui eu tenho imagens do que não se deve fazer, independente da idade, independente do tom de pele, independente do grau de leitura, tá? A pessoa com uma leitura mínima ou já com uma leitura de imagens, ela deve saber que deve ter atenção com contato físico, tá? Quando ela bate o olho nessa campanha publicitária, ela já vai procurar saber por que tem a ilustração do beijo, a ilustração do abraço e do aperto de mão. Isso já vai despertar até nos leitores, né, que não conseguem ler a parte verbal do texto, mas eles vão conseguir ler a parte não verbal. Esse ponto de exclamação aqui, ó, né, tem tudo a ver com a palavra atenção, né? Eu quero chamar a atenção emocional do meu leitor para isso aqui. Depois eu tenho lá, né? O contexto textual prende a atenção do leitor, desperta seu interesse, é criativo e impactante. Então eu costumo dizer sempre para o pessoal o seguinte: se eu tenho 3 perguntas em uma, eu tenho que responder todas 3. Se eu responder apenas uma ou se eu responder 2, eu estou errado. Então, o contexto textual prende a atenção do leitor? Sim, porque está falando de um assunto atual, que é a transmissão do vírus, né? A transmissão do vírus corona. Como que ele pode ser transmitido mais rapidamente? Desperta seu interesse? Claro, se é um assunto atual, né? Ele tem que prender a atenção sobre o que não se deve ser feito e desperta interesse, porque todos nós estamos interessados em nos prevenir. É criativo e impactante? Sim. É criativo porque vai trabalhar com ilustrações do que não deve ser feito, né? Na parte escura, nós temos aqui, por que ele é impactante? Porque ele é todo de fundo escuro com as ilustrações claras, tá? E tem aí, olha só, um título que chama muito a atenção do leitor, atenção com o contato físico, né? Depois eu tenho lá, a mensagem que se deseja passar está clara e objetiva? Sim, gente, porque eu tenho lá o título, mais uma vez, né? Que está dentro da parte verbal, que já vai chamar a atenção do leitor de cara, e as imagens, tá? Quase do mesmo tamanho da fonte do título, eu tenho aqui, olha, o feito de responsa, né? E eu tenho aqui também, dentro da linguagem verbal, uma explicação. Cumprimentos com toques, como beijos, abraços e apertos de mão, devem ser evitados. E aqui eu tenho devem ser evitados também numa cor de destaque, tá? O texto está em concordância com o público-alvo? Sim. O público-alvo é aquele que precisa, que deseja se prevenir do coronavírus. Contém as informações essenciais sobre o tema? Sim, porque fala, né, que o vírus ele vai se propagar através de contatos físicos, né? E aí depois eu tenho a explicação. Não leve as mãos não higienizadas aos olhos, nariz e boca, já que o risco de contaminação também aumenta com essa atitude. Ah, Vanessa, mas aqui não está falando propriamente, né, a palavra, a expressão coronavírus. Aqui não tem, né, nenhum momento aqui aparece Covid-19. Gente, mas nós temos a ilustração, né? A partir do momento que nós temos esses desenhos pequenininhos aqui, olha só, a gente já percebe que se trata de vírus, tá? E a imagem do vírus mais clara, né? O que a gente mais sabe sobre vírus hoje é sobre o corona.
né? É o assunto do momento. Vamos continuar. Contém as informações essenciais sobre o tema? Sim, né? Já que o tema é ter atenção com o contato físico, contém as informações essenciais, né? O que não se deve praticar. Incentiva o leitor a realizar a ação? Utiliza verbos no imperativo? Duas perguntas em uma. Incentiva o leitor a realizar a ação? Sim, tá? Então, sim, incentiva o leitor a realizar a ação através da persuasão. O que é persuadir? Persuadir é convencer, levar alguém a determinada atitude, tá? Então, quando eu utilizo aqui, olha, devem ser evitados. Isso deve ser evitado. Se isso deve ser evitado, eu tenho aí o verbo no imperativo, tá? Todas essas três coisas, né, como cumprimentos com toques, que é o beijo, o abraço, o aperto de mão, devem ser evitados. Então, aqui eu tenho, né, o imperativo e logo depois eu tenho o verbo, tá? Aqui eu tenho uma locução verbal, devem ser evitados. Aqui eu tenho um particípio. Então, eu devo evitar, tá? Então, gente, tudo isso aqui é feito para convencer o leitor. Eu dei para vocês também algumas atividades para que vocês fizessem, tá? Sobre outras campanhas publicitárias que eu gostaria que vocês também vissem aí comigo. Olha, animal não é brinquedo, sente fome, frio e medo. Então, aqui eu quero levar os adotantes, né, de animais a terem a consciência de que os animais não são brinquedo, que eles não devem ser descartados, que eles não devem ser deixados à própria sorte. E tem aqui, né? Por isso não pode ser descartado e deixado à própria sorte nas ruas. Quando você leva um animal para sua casa, a responsabilidade pela vida e a qualidade de vida dele é sua. Posse responsável, maltratar ou abandonar animais é crime previsto em lei. Então aqui eu tenho um esclarecimento, né, ao mesmo tempo em que eu tenho uma persuasão, né? Eu digo que o animal não é brinquedo, eu digo o que ele sente, tá? E aí eu tenho, ó, né, não pode ser descartado e deixado à própria sorte na rua. A responsabilidade pela vida e pela qualidade de vida dele é sua. Então eu também estou tentando convencer o meu leitor de que a responsabilidade que ele tem sobre o animal que ele adotou é dele, tá? Olha que outra campanha publicitária, que interessante, né? Não seja vítima do álcool, seu carnaval não precisa acabar assim. Seja você a mudança no trânsito. Esse seja, né, e o não seja, eu também tenho aí verbos no imperativo. O que é o imperativo? O imperativo é a forma verbal que procura te dar uma ordem, um conselho, te fazer um pedido, tá? Sempre que eu quero dar uma ordem, fazer um pedido ou dar um conselho, eu vou utilizar aí essa forma verbal, seja, não seja, tá? Então aqui, né, do governo do Brasil, essa campanha no Ministério dos Transportes, eu tenho não seja vítima do álcool. É uma campanha publicitária para que quem dirige não faça uso de bebida alcoólica. E a gente vai descer mais um pouquinho, né? A terceira campanha publicitária que eu passei para vocês, para a gente discutir também, foi lá o Viva o lado Coca-Cola da vida, Viva o lado Coca-Cola da música. Então, esse verbo aqui, olha só, o viva, tá vendo? Ele é o verbo imperativo. O verbo imperativo, gente, vai estar presente em quase todas as campanhas publicitárias. Para quê? Justamente para que o leitor seja levado a fazer aquilo que está sendo proposto para ele, tá? Então fiquem bem atentos aí, porque sempre que vocês perceberem um conselho, uma ordem, vocês estão lidando com o verbo imperativo. Ao lidar com o verbo imperativo, qual é a intenção da campanha publicitária? Persuadir o leitor.
tá bom? A gente volta depois com as atividades do PET da semana 3. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês podem repeti-lo quantas vezes vocês quiserem para poder compreender o que o PET, que é o Plano de Estudos Tutorado, leva a gente a fazer a reflexão com esses outros exemplos que eu também apresentei para vocês. Foi um prazer estar com vocês e eu espero que vocês fiquem bem e se cuidem.